Boa noite. A paz de Jesus e o amor de Maria. Amém? Bem, meu nome é Rafaela, tenho 29 anos, sou casada há 1 ano, 2 meses e eu perdi a conta dos dias. É, estou grávida de 3 meses, graças a Deus. Ah, que fofa, mulher é demais, né? Ah. Não tem mais homem aqui não, né? Estamos em casa. Então. Tem? Tchau, viu? Já pode ir já. É, Sou da Renovação Carismática Católica há 10 anos apenas. Eu digo apenas porque tem gente que nasceu já no movimento, né? Faço parte de uma comunidade de aliança. E hoje, nessa noite, eu fui chamada aqui para pregar para vocês, partilhar. Gosto muito de pregar só para mulheres, porque a gente pode falar de coisas mais íntimas, né? Então, nessa noite, eu peço mesmo que você continue realmente abrindo seu coração. Eu tentei acompanhar um pouco das pregações que foram pregadas aqui nessa semana, né, da Roberta, do Ivanildo, né, Ivanildo, e do Jackson também, que é lá da minha diocese, que eu também sou da diocese de Osasco. É, Vi aliás, uns trechos de cada pregação, para poder também me inteirar um pouco do que foi falado para vocês. Vocês têm gostado da Semana Jovem? Deus tem falado ao coração de vocês? Muito? Deus tem tocado realmente o coração de vocês? Que bom. Enquanto eu rezava nessa tarde para poder estar aqui com vocês, eu pedia para que Nossa Senhora pregasse junto comigo, já que é minha mãe, nossa mãe, pedi para que ela não me deixasse sozinha. Então eu quero iniciar esse momento de partilha com vocês contando uma história dela, mas que quem contava antigamente era Padre Pio. Tem alguém que tem devoção por ele aqui? Eu sou muito devota também de Padre Pio. Quando perguntavam para ele como que é o amor de Maria por nós, eu conto sempre essa história, talvez alguém aqui já tenha escutado. Perguntavam então para ele como que era o amor de Nossa Senhora por nós. Então ele foi responder. Ele disse assim, ó, eu vou contar uma historinha para vocês compreenderem. E vocês também vão entender porque eu quero iniciar essa partilha, essa pregação com vocês, falando de Nossa Senhora. Porque nós vamos olhar muito para ela. E também para uma mulher da Bíblia chamada Judite, que também se parece muito com Maria. E nós aqui precisamos também nos parecer com ela. Então, o Padre Pio ele disse assim nessa historinha, que estava lá Jesus passeando no paraíso, e ele começa a olhar para um lado, olhar para o outro, mas aí ele olha assim e fala, ué, mas eu não lembro que essa daqui era para estar aqui? Aí ele olha ali, ué, mas aquela ali também não. Olha para o outro lado, mas eu não lembro de ter deixado essa daqui também vir para o paraíso. E aí ele fala, não, vou conversar com Pedro. São Pedro deve estar com algum problema de visão, com algum problema, porque ele não está cuidando direito da porta do céu. Então ele foi conversar com São Pedro. E aí, deu uma exortada de São Pedro. São Pedro disse assim, ué, Jesus. E Jesus começou a apontar as pessoas que estavam lá, que não era para estar lá. E aí ele disse assim, mas, e não é mesmo que eu não lembro dessas pessoas terem passado? Aí Jesus falou assim, ó Pedro, você toma cuidado, porque paraíso não é brincadeira. Aí diz então na historinha de Padre Pio que eles dormiram no céu. Não sei se lá dorme, eu acho que não. E depois acordaram. E aí está lá Jesus de novo passeando, caminhando. E Jesus começa a olhar mais gente que ele fala que não era para estar ali. Ele olha e fala, mas olha ali, aquele bolinho ali do fundo não era para estar aqui. Olha aquele lá do fundo. Mas eu não lembro de ter deixado entrar. Ah, não. Vou ter uma conversa séria com Pedro. Chamou São Pedro de novo, falou, São Pedro, eu vou tirar a chave do céu da sua mão, porque você não está cuidando direito. Olha um monte de gente que está aqui. Aí São Pedro começou a olhar e falou, gente, mas o que está acontecendo comigo? Eu também não lembro dessas pessoas terem entrado aqui. Aí São Pedro teve uma ideia. Já sei, eu não vou dormir essa noite. Eu vou ficar na porta do céu de madrugada. Quando está todo mundo dormindo, eu vou ver o que está acontecendo. Aí diz na historinha de Padre Pio que foi isso que ele fez. São Pedro foi lá para a porta do céu, foi lá, começou a ver, e quem estava lá? Nossa Senhora estava assim, ó, vai, passa, passa, vai, passa.
Aí então São Pedro foi dedurar Nossa Senhora para Jesus. Falou: Jesus, eu já sei o que está acontecendo. É Nossa Senhora e com ela eu não posso. Aí Jesus olhou assim para Pedro, riu e falou: nem eu. Nossa Senhora, nessa noite e desde o dia em que você nasceu, ela intercede para que eu e você possamos um dia estar com Jesus no paraíso, amém? Porque é lá o nosso lugar. A gente precisa estar lá. Porque não tem sentido, eu sempre digo isso, não tem sentido eu pregar, falar de Jesus, falar desse homem que eu tanto amo, desse homem que que me olhou como nunca ninguém me olhou. Porque nós mulheres gostamos de ser observadas. Nós mulheres queremos a atenção dos homens, não é verdade? E aí, gente, não é verdade, não? É verdade sim. A gente quer ser observada, a gente quer atenção. Mas um dia, determinado, aos meus 19 anos de idade, eu descobri que tinha um homem, que existe um homem, que ele me olhou como nunca nenhum outro me olhou. Que ele me amou como nenhum outro nunca me amou e nunca vai me amar. Isso não é poético. Parece ser até bonito, mas é verdade. É mais do que poético. É verdade. O jeito que Jesus me olhou, hoje sou casada, sou apaixonada pelo meu marido, vocês viram o tamanho dele aqui, né? É ele. Sou apaixonada por aquela pessoa, mas igual o amor de Jesus, nem ele consegue me fazer sentir. Jesus é muito mais. Jesus é muito mais. O amor de Jesus não se compara a nada. Pode ser filhos, pode ser pais, pode ser o que for, mas não se compara. O amor de Deus por nós é muito maior. E eu posso dizer isso para vocês porque, como eu disse para vocês, aos meus 19 anos de idade foi que eu entendi que Jesus me amava. Antes disso, por algum tempo, eu fui dançarina secular. Eu não estava dentro da igreja. Então eu vivia fora desse mundo de amor verdadeiro. Eu era muito carente, extremamente carente. Eu, na verdade, me relacionava, namorava porque eu queria preencher o vazio da carência que eu tinha do meu pai. Então, talvez, você também, como eu, não tenha um alicerce familiar, uma estrutura, alguém que te mostre o caminho, alguém que te fale, vamos para a igreja. Ninguém nunca da minha família me levou para a igreja. E como que eu parei aqui? O amor de Cristo me constrange toda vez que eu penso nisso. Como que eu vim parar aqui? Porque realmente Deus tinha um plano na minha vida, assim como tem a sua. Se até este dia, todos esses dias que você tem vindo para cá, tem alguém que está vindo hoje pela primeira vez na Semana Jovem, que não tinha vindo antes? Glória a Deus. Este foi o dia que Jesus marcou, para também marcar a sua vida, como ele fez com a minha, num determinado momento, num determinado lugar, num determinado horário, para que a nossa vida nunca mais fosse a mesma. E foi isso que ele fez comigo. Mas, agora que nós estamos aqui, tem muita coisa que Jesus quer curar dentro da gente. Tem muita coisa que Jesus quer tocar dentro da gente. E hoje o tema que me foi passado foi a batalha feminina. O que a gente batalha como mulher, o que a gente luta como mulher. E realmente, olha, quando eu era mais novinha, porque meu avô é da Paraíba, minha mãe é da Paraíba, meu pai é de Alagoas, então meu avô era cangaceiro, imagina a minha formação, a minha criação. Então, quando eu me lembro do meu passado, eu lembro da minha mãe me dizendo assim: nunca dependa de um homem, tenha o seu próprio dinheiro. Então, a minha forma de reagir, de agir sobre as coisas, era muito da peixeira mesmo, sabe? Fez, agora você paga. É assim, então agora toma. Era bateu, levou. Como agora olhar para Maria? Como agora olhar para Judite, que nós vamos meditar rapidamente sobre ela? Como agora olhar para isso e enxergar que em mim, eu, mulher, você, mulher, precisa existir uma resposta a coisas que talvez nós aprendemos dentro de casa e que não foram tão boas assim. Com certeza, independente da sua família, das dificuldades que você teve ou tem, você tem alguma coisa boa sim para tirar de lá. Eu lembro que eu demorei muito para enxergar isso dentro da minha casa. Mas hoje eu consigo olhar para minha mãe e ver quão guerreira ela é. Minha mãe nunca foi de escolher emprego. E foi muito difícil eu conseguir enxergar virtudes nela. Porque eu só olhava aquilo que faltava. E não aquilo que ela me dava. Então, eu comecei, a partir da experiência com Jesus Cristo, a perceber que o amor de Deus era muito maior
era muito maior do que o que eu já tinha provado, tanto na minha família quanto com namoros. E eu quero que, peço mesmo a Nossa Senhora, a São Padre Pio, aos nossos santos de devoção, que intercedam nessa noite para que a gente possa se abrir a esta graça e deixar realmente que Deus toque o nosso coração. Porque viver esta batalha feminina não é fácil, mas é para nós. E por muitas vezes eu falei, mas homem tem uma vida mais fácil. Depende do nosso ponto de vista. Se a gente pensar, né, no nosso ciclo menstrual aí todo mês. De vocês agora, porque eu estou livre disso. Se a gente for pensar assim, no que é mais difícil para o homem, mais difícil para a mulher, a gente vai ficar sempre numa batalha entre nós. E a gente não foi chamada para isso. O Senhor, quando cria a mulher, lá em Gênesis, ele vai dizer assim para Adão, que é uma companheira eficiente, eficaz. Então, eu e você, nós precisamos compreender o nosso papel. Mas, para isso, nós precisamos nos comportar como mulheres virtuosas. E como que a gente faz isso nessa sociedade hoje? Tem jeito, tá? Não está tudo perdido, não. Às vezes a gente vê muita coisa errada, escuta muita coisa, mas tem jeito. Se você também ouve isso dentro da sua casa, ou cresceu escutando isso, nunca dependa de homem, tenha seu próprio dinheiro, vai, tome a frente, tome a rédea da coisa. É difícil conviver com uma mulher que parece mais um lampião dentro de casa do que uma mulher, né? É difícil. Mas nós vamos viver aos moldes de Maria. Nós vamos viver as virtudes de Nossa Senhora. E a Bíblia, a igreja, a vida em comunidade, assim, nos ajuda a melhorar o nosso comportamento. E a gente vai ver na Bíblia sobre isso. Pega aí na palavra 1 Timóteo 4. Primeiro Timóteo, na Bíblia Ave Maria, página 1519. Aqui São Paulo escreve para Timóteo, escreve para um jovem menino, um jovem homem. Só que nós vamos tirar muitos ensinamentos daqui para nós mulheres, tá bom? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12 e seguintes. Diz assim. Vocês acharam? Ninguém te despreze por seres jovem. Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar e de viver, na caridade, na fé, na castidade. Vamos ler juntas essa parte, esse versículo? Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar, de viver, na caridade, na fé e na castidade. E aí Paulo continua dizendo, enquanto eu não chegar, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não negligencies o carisma que está em ti e que te foi dado por profecia, quando a Assembleia dos Anciãos te impôs as mãos. Põe nisto toda a diligência e empenho, de tal modo que se torne manifesto a todos o teu aproveitamento. Olha por ti e pela instrução dos outros, e persevera nestas coisas. Se isto fizeres, tu te salvarás a ti mesmo e aos que te ouvirem. Gravem esse versículo. Se isto fizeres, tu te salvarás a ti mesmo e aos que te ouvirem. Então aqui Paulo vai dizer então para Timóteo, torna-te modelo. E ele começa a dar algumas exortações e também direções para Timóteo. No modo, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar, de viver, na caridade, na fé e na castidade. Então, nesse primeiro momento, eu quero que vocês compreendam assim. Deus está nos dizendo que nós precisamos nos tornar modelos. Não a Gisele Bündchen. Modelos para os fiéis, tá? Que Giseles e Giseles, a gente tem várias, e tudo bem, Deus as ama, não tem problema nenhum. Mas o que Paulo está dizendo aqui é se tornar referência, se tornar uma pessoa que você pode olhar e dizer, eu quero ser assim. Eu quero ser deste jeito. E aí,
eu vou trazer para vocês algumas características de uma mulher aqui da Bíblia, que eu particularmente gosto muito, sempre gostei muito da história dela. E hoje o Senhor me trazia ao coração ela também, que é Judite. Judite significa judia ou louvor a Deus. E aí vocês vão entender um pouco mais, tá? Então eu peço que vocês voltem um pouco lá na Bíblia. Lá em Judite, na página 536. Eu vou falar um pouquinho quem ela era e ler só uns versículos sobre a oração dela, tá? Então, guardem o primeiro instante. Paulo lá fala para Timóteo, torna-te modelo, né? Então, ele fala para que nós possamos, então, ser referências. Como que eu vou me tornar assim? E aí ele diz assim, que se você se empenhar na leitura, se empenhar no ensino, isso que vocês estão fazendo de vir para a Semana Jovem, depois, vocês que ainda não têm uma vida de grupo de oração, procurem o grupo de oração próximo da casa de vocês e comecem a viver essa comunidade que é o grupo de oração, comecem a viver essa família que acaba se tornando o grupo de oração. Vão vivendo isso, que vocês vão vendo como é que é possível viver na sociedade de hoje, como também, acho que em Filipenses que vai falar, na sociedade maliciosa e depravada, torna-te sempre como luz. Como viver assim? Então, aqui vocês foram abrindo aí em Judite. Judite era uma mulher que há 3 anos e meio estava viúva. O marido de Judite, ele morreu de insolação. É engraçado, eu achei quando eu vi. Porque, como morre de insolação, gente? Será que ele não sentiu o calor? Por que ele não saiu, né? Não precisava ficar lá, tá muito quente. Piracicaba é quente, não é? Vocês vão ficar lá esturricando debaixo do sol? Não. Então, mas ele morreu assim, enfim. Essa aí é uma outra pregação. Ele morreu de insolação, porque ele fiscalizava as pessoas que estavam trabalhando ali no campo. Ele morre, então, de insolação, ficou viúva 3 anos e meio. A cidade dela, onde ela morava, era Betúlia, o nome da cidade. Ali, eles estavam sendo assolados, eles queriam ser... Vou resumir bastante a história, tá? Depois vocês prometem para mim que vocês vão ler, Judite? Vocês vão se apaixonar. Prometem, gente? Obrigada. Eles começam ali a serem afrontados pelos assírios. Existia um rei na época chamado Holofernes. Repete aí. Muito bem. Esse era o nome do rei, só que ele era muito mau. Judite, ela era conhecida porque ela era rica, ela era muito bonita, ela era viúva, ela era uma mulher extremamente temente a Deus. Ela era mais conhecida por ser extremamente a Deus do que por rica, bela é isso aí, bonita e bela. Ela, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Ela jejuava todos os dias. Todos os dias aquela mulher jejuava. E aí, vocês estão dispostas a viver isso? A batalha? Estão dispostas? Gente, vocês estão dispostas? Ri, pelo menos, se você não está em dúvida ainda. Então, ela jejuava todos os dias, era extremamente bela, ela era estimada por todos, porque ela temia Deus. E detalhe, ninguém falava mal de Judite, porque ela era íntegra. Ela era uma mulher temente a Deus. Sabe o que acontece, gente? Judite vê o povo naquela situação. E ela tinha um cantinho da casa dela que ela tinha feito, só para ela rezar lá em cima com as criadas da casa. Ela rezava, ficava lá e jejuava e se mortificava. Mulher de Deus mesmo. E aí, o que acontece? Ela vê toda aquela situação e ela toma uma decisão. Não, eu vou fazer alguma coisa pelo meu povo. E Judite vai. E aí, nesse capítulo que eu pedi para vocês abrirem, Judite 9, no versículo 16. Do versículo 1 em diante, ela vai fazer uma oração extensa, ela vai falar com Deus, ela vai apresentar. E antes dela falar com Deus, ela tinha exortado o povo: vão rezar, vão jejuar, vão permanecer na presença de Deus, porque senão a gente não vai vencer essa batalha. Então, ela exortou o povo, orientou o povo e foi diante de Deus. E aí ela diz para Deus assim, versículo 16. Não é na multidão, Senhor, que está o vosso poder,
nem vos comprazeis na força dos cavalos. Os soberbos nunca vos agradam, mas sempre vos foram aceitas as preces dos mansos e humildes. Olha lá no versículo 18. Lembrai-vos, Senhor, de vossa promessa. Inspirai as palavras de minha boca. Só um detalhe muito importante que eu esqueci de dizer. Quando ela faz essa oração aqui para Deus, é porque ela está determinada a ir falar com Holofernes. Ela toma a frente de toda a situação daquele povo e ela vai falar com o rei. Ela vai interceder pela situação do rei, mas ela não vai lá falando assim, ó, olha, por favor, solta o povo. Olha, dá para você, por favor, ter compaixão da gente? Ela não vai fazer isso. Essa oração ela está fazendo porque, primeiro, ela se vestia sempre, mesmo sendo muito bonita, ela sempre foi muito modesta. Essa também é uma palavra que a gente precisa guardar. Ela era muito modesta. Neste momento, quando ela faz essa oração, ela diz para Deus assim, e aqui depois que a gente lê essa parte eu vou explicar melhor. Versículo 18. Inspirai as palavras de minha boca. Aqui ela está pedindo para Deus inspirar ela a falar com o rei. Olha, e esse é o versículo chave para a gente trabalhar a nossa batalha feminina. E dai firmeza à resolução do meu coração, para que a vossa casa vos permaneça para sempre, consagrada, e que todos os povos reconheçam que só vós sois Deus e que não há outro fora de vós. O que ela está fazendo aqui? Ela está pedindo para Deus assim, ó, coloca as tuas palavras na minha boca e dá firmeza ao meu coração. Porque sabe qual que foi a ideia de Judite? Seduzir Holofernes. Ela foi usar de toda a beleza que ela tinha, de todo o prestígio que ela tinha, para seduzir o rei. Olha, gente, eu vou encurtar muito a história. Sabe o que acontece no final? O rei se apaixona de olhar a beleza de Judite. Ele olha para ela e se encanta com Judite. Judite, mulher temente a Deus, rezou antes de encarar a situação, o problema. Deus dá a firmeza ao coração dela para que ela não caísse na própria sedução. E sabe o que acontece? Ela mesma mata o rei. Ela corta a cabeça de Holofernes e leva a cabeça, porque ele dorme, bobo, bebe todas, depois ficou bobo lá porque viu a mulher bonita. Bebeu, dormiu, morreu. Ela arranca a cabeça dele e leva para o povo. Ó, está morto. Vencemos. No final, vocês vão ver, acho que é 16, capítulo 16, se eu não me engano, vai dizer assim, o cântico de Judite. E as pessoas dizem, foi pela mão de uma mulher, até me arrepia, foi pela mão de uma mulher que Deus deu a vitória ao seu povo. Olha, gente, Judite era bonita como você é. Judite, agora não posso falar se você é temente a Deus, porque eu não sei da sua intimidade. Mas no ofício, na oração do ofício a Nossa Senhora, tem uma parte da oração que fala assim, ó mulher tão forte, ó invicta Judite. Judite, ela é assemelhada à Nossa Senhora. Por quê? Porque Judite, ela intercede pelo povo junto ao rei. Claro que esse rei não é Jesus, no caso da história de Judite. Mas ela também é conhecida como a salvadora daquele povo. Por isso que eu quis iniciar com Nossa Senhora. Porque o que nós vamos falar agora, coisas práticas da nossa vida, eu quero dizer para vocês, é possível. Lembra o versículo de Timóteo que eu disse para você? Grave esse versículo. Se precisa pegar não, eu vou ler aqui para vocês de novo. Persevera nestas coisas. Se isto fizeres, tu te salvarás a ti mesmo e aos que te ouvirem. Não foi exatamente o que aconteceu com Judite? Ela perseverou, temendo a Deus, sendo uma mulher de oração, uma mulher de mortificação, e ela consegue salvar a ela e ao seu povo. Mulheres, meninas, nós temos essa missão. Às vezes, uma missão silenciosa. E às vezes, uma missão como expansiva, explosiva, como a de Judite. Mas o que nós não podemos fazer é viver a missão de qualquer jeito. Primeira missão que você tem, você nasceu mulher. Então, viva como mulher. Ah, mas o homem isso, mas o homem aquilo. Você nasceu mulher.
é uma graça de Deus. Deus, eu conversava com um grupo de amigas, e aí elas têm filhos, e elas diziam assim: ah, mas agora eu quero uma menina. Ah, mas agora eu quero um menino. E eu disse para elas assim: às vezes a gente esquece que esse negócio de escolher o sexo do filho é mais para um prazer pessoal, uma realização pessoal, do que o entendimento que cada filho que Deus nos dá é uma missão que Ele está nos dando. Então, se Deus tem uma Judite para te dar, é porque é uma Judite que tem uma missão na sua vida e no meio onde ela vai viver. Se Deus tem um João para te dar, é porque tem um João que vai realizar uma missão na sua vida e na vida das pessoas. Então, você ter nascido mulher, isso significa que você tem uma missão na sua casa, mesmo que você até hoje não goste muito da ideia. E também uma missão na igreja, e também uma missão na sociedade. Judite era uma mulher de Deus, mas foi para o meio do povo, para orientar o povo. E também foi no meio da sociedade, daqueles que tinham poder, para que ela pudesse salvar o seu povo. Eu não sei dizer aqui especificamente, porque nós estamos em muitas, graças a Deus, o que é que Deus quer de você. Mas eu sei o que você precisa fazer para que você seja mais de Deus. E aí, irmãs, entra nos pormenores, vamos dizer assim, a batalha espiritual da mulher, e aí a gente, por orientação também, que a Carol passou, a gente lê um pouco sobre a questão da teologia do corpo, e aí o Fernando pregava, e ele dizia assim: a batalha da mulher é contra o desejo desordenado dos seus próprios sentimentos. Então vamos lá. A carência. Não vou pedir para você levantar a mão, tá? Mas a mulher, ela tem uma facilidade para ser mais carente que o homem. Vocês concordam comigo? Então, o problema é não saber lidar e compreender e resolver esse problema de carência. O que hoje tem acontecido muito é tentar se preencher, tentar resolver essas carências com namoros, com internet, WhatsApp e outros. Há até mulheres já casadas muito tempo que ficam na internet porque o marido não me dá atenção, então eu vou procurar quem me dê atenção. E começam porque, independente da idade, a mulher ela tem um sonho aflorado, como se fosse uma eterna adolescente. Que isso precisa ser trabalhado, psicologicamente falando. Agora a gente precisa compreender que nós estamos aqui e nós precisamos batalhar contra esses impulsos da nossa carência. Às vezes, você está num grupo de amigas, vem uma amiga que é mais bonita que você. Uma moça nova que chegou na igreja. Uma moça nova que chegou na escola. Aí você se afasta. Por quê? Aí, isso que eu estou dizendo para vocês é para você ir avaliando os seus sentimentos com essas coisas que são muito naturais, muitos do dia a dia. Como eu vou viver bem a minha missão se eu não me conheço bem? É necessário se conhecer bem. Hoje, muitas vezes a gente escuta sobre a questão de pornografia, por exemplo, a gente escuta muito que os homens caem mais nisso. Talvez isso ficou mais marcado, mais batido. Só que, na verdade, tem muitas meninas caindo nisso, muitas mulheres caindo nisso. Gente, tem até senhoras caindo nisso. Então, é necessário que você esteja aberta agora para poder olhar para você e deixar que as suas verdades venham à tona para que Jesus possa curar, para que Jesus possa cuidar disso. Porque tem muita coisa que precisa ser mexida. O João Paulo II, super íntimo. São João Paulo II, ele fala uma frase sobre pornografia que eu acho fantástica. Ele diz assim: o problema da pornografia não é mostrar tudo, mas é porque mostra pouco. Vocês entenderam? Eu explico. Às vezes a gente vê lá algo pornográfico. E a gente se espanta, nossa, mas o que a gente está vendo da pessoa é pouco demais. Ali tem sentimento, tem inteligência, tem vontade, tem desejo, tem um monte de coisa, tem uma vida, tem uma pessoa por trás daquela foto. Tem uma pessoa por trás daquela situação. Por isso que essa frase dele se encaixa tão perfeitamente. Mostra muito pouco. Por isso, mulheres, eu quero dizer, quando você mostra demais de você está mostrando muito pouco de você. Talvez seja porque nem você mesma sabe quem você é.
Nem você mesma conseguiu compreender o quão linda você é. O que fez Judite viver isso foi mais do que a sua beleza exterior. Ela temia a Deus e com Deus ela foi conversar. Se essa foi a forma de seduzir aquele homem, Deus usou este meio para isso. Não vai sair daqui dizendo que você vai usar a sua beleza para sair conquistando, resolvendo problema, porque isso não dá certo, viu? O que eu quero dizer para vocês é que é necessário que a pureza, e mais uma vez vou falar de Maria. Maria, quando ela chegava num lugar, as pessoas desejavam pureza, porque só da presença dela, e não é por causa de mística, divindade, não era nada disso. Por causa da modéstia dela, por causa do jeito dela. Era só ela chegar, não inspirava, ai, deixa eu ver que marca que é. É da Zara? Não. Você olhava. Olhavam para Maria e já tinham o desejo de santidade. Tinham vontade, se constrangiam aqueles que não viviam a modéstia dela. Porque só dela chegar, as pessoas sentiam pureza. Meninas, quando vocês chegam no lugar, o que é que vocês inspiram? O que é que a gente inspira? É para se refletir, vocês concordam comigo? Por que precisa mostrar tanto do corpo hoje? Sendo que um homem gosta de uma mulher inteligente. Pode até se atrair pelo seu corpo no início, mas você não é carne de açougue para ficar à mostra. Para cada um vir, eu quero essa daqui. Como se escolha só fosse assim. E uma outra coisa. Essas nossas carências de se deixar levar por qualquer amor. Poxa, gente, Jesus Cristo se entrega da forma que se entrega, se doa da forma que se doa, sofre como sofre, para você depois aceitar qualquer amor? Para depois você aceitar qualquer pessoa que estala os dedos e você está ali? Não, você não merece isso. Você não merece que você faça isso com você e que ninguém faça isso com você. Eu sei, gente, eu estou dizendo para vocês, na época que eu fui dançar fora, é porque eu tinha terminado um namoro. E eu não tinha mais o que fazer. Porque meu ar era ele, meu dia era ele, minha família era dele. O que eu ia fazer? E agora? Não tenho mais nada para fazer. Porque a minha vida não era eu, era ele. O que eu faço agora? Estou falando para vocês de carência porque realmente foi algo que eu precisei combater muito. E só compreendi muito tempo depois, quando eu entrei no grupo de oração. Aí eu fui olhar para a história da minha mãe, aí eu fui olhar para a história do meu pai, fui entender por que eles fizeram a lambança toda. Aí que eu consegui perdoar, aí que eu consegui me amar. Porque até então, eu não pensava da forma que eu acabei de dizer para vocês. Tá me demonstrando um sentimento, então já deve ser amor. Não, não é assim. A pessoa, para ter o seu coração, se você não tem a vocação religiosa, a pessoa, para ganhar o teu coração, ela precisa batalhar muito. Porque você não é qualquer coisa. Você não é qualquer ser. Você é preciosa demais. Você é amada demais. Para se deixar seduzir e ser levada como se fosse uma carne de açougue. Não. O seu preço ninguém pode pagar. O único que pagou é Ele. Ele merece todo o seu amor. Ele merece toda a sua vida e todo o seu corpo. O nosso corpo é templo do Espírito. O nosso corpo é o que é sagrado para nós. Eu conversava com umas amigas esses dias aí, e a gente estava falando sobre essa questão de homem olhar para a mulher, né? E aí elas falavam, não, mas é instinto, não sei o quê. Eu falei, então vão tudo pro inferno, gente, porque como que vai fazer? Olha para uma mulher e já sente o negócio? Gente do céu, então coitado dos homens, vai rezar e não vai adiantar nada? Não, eu falei, não, concordo com isso aí não. João Paulo II, na teologia do corpo, ele ensina o quanto o corpo é sagrado, o quanto que o corpo é santo. E a gente vai ficar esperando aprender isso? Mais quanto tempo? Olha para você, menina. Quando eu falo menina, é de 0 a 100, tá? Olha para você, menina. Olha para o seu coração. Você, Deus, a palavra diz, eu tinha marcado, mas eu esqueci de pôr nesse caderno. Deus tem ciúme de você. A palavra diz isso. Deus tem ciúme de você. E não é um ciúme doentio. Não é isso, não. Nem se compara. Acho que até a questão de
de falar ciúme, é difícil a gente compreender. Mas Deus, Ele quer você para você ser feliz. Deus quer você para que você possa de verdade viver a dignidade de ser mulher. E ninguém pode tirar isso de você, a não ser que você mesma deixe. Deixa eu ver a hora aqui, gente. É necessário que você compreenda que falar dessas coisas não é algo muito legal, não é algo muito confortável, mas é necessário. E eu vi nas pregações nos pedaços que eu assisti, que pegaram bem pesado, não pegaram? Falou a realidade, não foi falado? Então, sobrou pouquinho para eu falar, graças a Deus. Vocês precisam dar valor a quem vocês são. Vocês não são objetos, vocês não são coisas. Correr para a internet, dá uma olhadinha no Facebook da irmã, não falo para você ver o seu não, tá? De uma amiga sua. Vê quantas coisas lá só expressam carência. Às vezes as meninas da igreja faz uma foto lá de modelo, aquela foto toda cheia, e põe um versículo bíblico em cima. Aí eu falo, gente, será mesmo que ela acha que isso vai converter alguém? Eu falo, acho que não, né? Não dá muito certo. Aí, gente, eu olho, assim, não é que a gente julga, não é nada disso. Mas a gente olha e fala assim, quanta carência. Facebook é um poço de carência. Você vai ver as coisas, meu Deus do céu. Quando está doente, põe lá o bração do soro do hospital. Gente, Facebook não é remédio. Não adianta pôr lá. Então, tem algumas coisas que são assim, eu estou pegando leve. Por exemplo, a carência é tão grande que todos os olhares precisam estar voltados para você. Todas as pessoas precisam olhar para você. E quando uma não olha, você já se sente desprezada. Aí de duas, uma. Ou você sai do grupo, desse grupinho ali que você tá, e vai procurar um outro, porque talvez seu temperamento seja esse, nunca tá por baixo de ninguém, tá sempre por cima de todo mundo. Ou então você se fecha. Pronto, ninguém me ama, ninguém me quer, vou comer barata. Não! Não, gente! Olha, eu namorei muito, e hoje eu digo infelizmente, mas chegou um tempo que eu falei assim, chega. Chega de ficar tentando. E eu já estava na igreja, viu? Não muito tempo, tá, gente? Foi no começo também. Eu não dei tanto trabalho para Deus assim, não. Só que chegou um tempo que eu lembro que eu ouvi um testemunho de um coordenador de grupo de oração lá da diocese, que ele falou assim. Ele foi dar o testemunho da vida dele, de como ele casou. E eu fiz exatamente como ele falou. Eu cheguei diante de Nossa Senhora e falei assim, ó, agora o meu coração é seu. E a senhora entregue para quem a senhora acha que mereça. Mas precisa ser um filho teu. Gente, vocês acreditam que eu casei com meu melhor amigo? Eu acho, aliás, eu acho que Nossa Senhora já estava querendo. Ela só estava esperando eu deixar. E eu tenho dito isso, gente, não é uma regra, tá? Não é uma regra, pelo amor de Deus. Mas é melhor namorar alguém que é muito amigo seu do que alguém que, conheci na internet. Deixa eu ver o que vai dar. Como assim? Deixa eu ver. Não, gente. Não dá isso. Você não precisa passar por isso. Porque senão você vai acumular histórias que talvez sejam bastante traumáticas. A gente precisa realmente querer. Me deram mais tempo para pregar, gente. Eu nem gosto, né? A gente precisa se conscientizar, tá? Independente da nossa criação e tudo mais, e porque a gente traz muita coisa do que a gente vê dentro de casa, isso é natural. E só que você não está condicionado àquilo que fizeram com você. Você não está condicionado, talvez, à traição dos seus pais. Você não está condicionada à briga dos seus pais dentro de casa, ou à ausência do seu pai, ou à ausência da sua mãe. Não. Quando eu percebi que Jesus Cristo realmente tinha algo
para mudar na minha vida, para transformar a minha vida, ele começou a dizer para mim assim: o amor que os seus pais não te deram, porque na minha cabeça era assim: não pedi para nascer, eles que me amem. Não é bem assim que a gente fala? Não pedi para vir no mundo. Só que eu relutava muito com Deus. Eu sempre chegava no grupo de oração e tinha uma irmã lá que falava para mim assim, ó, você tem que perdoar sua mãe, tem que perdoar seu pai. Era incrível, aquela mulher não sabia da minha vida, o que ela tinha que falar de eu perdoar quem? Eu não queria perdoar ninguém. Ninguém estava me pedindo perdão. Só que Deus disse ao meu coração assim: compreenda a falta de amor dos seus pais, pela falta de amor que eles também não tiveram, não ganharam. E aí foi o que eu comecei a fazer. E comecei a perguntar para os meus pais, porque às vezes a gente só se coloca no lugar de filho, né? No lugar de receber. E ali eu lembro que Deus dizia ao meu coração: através de você, eles vão sentir o amor que eles não tiveram. É isso que eu estou dizendo. Talvez você seja um instrumento de amor dentro da tua casa. Talvez você seja um instrumento de amor para o teu pai, para a tua mãe, para os teus irmãos. Gente, se não foi na ordem natural das coisas, tudo bem. O importante é que alguém lá dentro agora está cheio de amor, cheio de compaixão. Agora é possível você perdoar os seus. É possível você amar. Porque, olha, eu vou dizer para você. Não adianta você tentar construir uma história sem cuidar daquilo que não está muito bem dentro de casa. Porque você vai sempre arrastar algo que está interminado. Está pela metade. Então a gente precisa cuidar disso. Porque você não veio do nada, você veio de algum lugar. Você tem uma história, você tem uma família. Antes eu só queria a família do vizinho. Antes eu só queria os pais do vizinho. Todo mundo era melhor do que os meus pais. Hoje, gente, estão lá, cada um no seu cantinho. São muito alegres, meus pais são muito para frente, são separados. Eu os amo incondicionalmente. Mas eu só consigo fazer isso, eu só consigo amar assim, porque eu sei do quanto Deus me ama. Do quanto Deus ele trabalhou e trabalha na minha vida, porque quando eu olho para trás, eu vejo como Deus é bom. Como Deus é capaz de transformar as realidades da gente. Como Deus é capaz de mudar tudo dentro da gente. Então, meninas, deixem Deus trabalhar, deixe Deus tocar o seu coração. Deixa realmente Deus tirar de você aquilo que te aflige. Você não vai ser feliz se você não for verdadeira com Deus. Você não vai conseguir fazer uma história de vida. Você não vai conseguir construir a partir daqui uma boa e sagrada família se você não deixar que Deus também cuide da sua estrutura, da sua base. E não adianta fugir, porque onde você for, você leva você com você. Parece até bobo isso que eu estou dizendo. Mas às vezes a gente quer fugir dos pais, às vezes a gente quer fugir dos amigos. Ah, quero ficar sozinha. Mas o problema está justamente dentro de você. E agora? O que você faz com isso? É necessário cuidar disso. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Tá. Quem não é, aprende, tá? E quiser casar também, gente. Porque se vocês quiserem ir para o Carmelo, ontem mesmo a gente estava com as irmãs carmelitas, mensageiras do Espírito Santo. Aí uma já pôs a mão aqui. Falou, oh, pode levar, Jesus. Está liberado. A mulher, ela, principalmente hoje em dia, parece que a mulher, para ela ser bem vista, ela precisa ter um estudo muito avançado. Ela precisa chegar num grau na empresa de ser muito vista, de ser muito elogiada também. Porque a mulher, gente, ela tem mais capacidades de trabalho do que o homem, porque a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, não é isso? Então a mulher, ela dá conta de pensar, de fazer, isso é nosso. Tudo bem, nós não nos tornamos melhores do que os homens por isso. Nós nos tornamos mais servas dele por causa disso. Ixi, serva de homem agora? É, gente, eu tive uma dificuldade de compreender isso. Submissão. Então, tem gente que já se rebela quando fala de submissão. Tem, às vezes, dentro do casal, às vezes a mulher ela é mais ativa, às vezes a mulher é mais de decisão. Isso aconteceu muito comigo
no meu namoro com o Juninho. Eu queria que ele tomasse a frente das coisas, eu queria que ele decidisse as coisas, eu queria que ele fizesse as coisas, eu queria que ele fosse eu e não ele. Né? Ele é o caçula. Eu sou a mais velha de 4 homens. Então, é totalmente diferente. Cresceu dentro da igreja, eu cresci fora dela. Os pais sempre ensinaram ele na igreja. Os meus pais sempre me ensinaram a jogar truco, baralho. Glória a Deus por isso também. Então, pensa a realidade que Deus une. Foi bem assim mesmo. Eu lembro que no nosso noivado, a gente noivo, aliás, vésperas para casar já, a gente foi ganhando tudo. Os irmãos de Piracicaba aqui fizeram um arrebanhão para dar o buffet para a gente. Foi uma benção. E foi mesmo, gente. Foi uma benção mesmo. Coloca Nossa Senhora, chama Nossa Senhora que não falta nada. Pode ficar tranquilo que ela manda Jesus fazer tudo. Ela pede, né? Eu lembro que a gente mora de aluguel. Aí na casa que a gente foi morar, não tinha o gabinete da pia da cozinha. Só tinha uma torneira pendurada lá. Aí eu falei, ué, meu Deus do céu, mas eu vou ficar com essa torneira pendurada? Não, eu quero o gabinete da pia, quero o gabinete da pia, quero o gabinete da pia. Ele virou para mim e falou assim, não, a gente não vai comprar. Eu olhei assim, não? Eu falei, você estava falando não para mim? Ele não, a gente vai esperar. E vocês acreditam? Foi o primeiro não mais feliz que eu já recebi na minha vida. Porque na hora que ele falou não, eu senti ele tomando decisão. Eu senti ele fazendo sempre o que eu quis. Aliás, o que eu sempre quis. Quando ele fez isso, eu falei, gente, o melhor de tudo é... Ele falou assim, a gente vai esperar. Se a gente não ganhar, a gente compra. Eu falei, mas quem é que dá gabinete de pia de presente, meu filho? Aí ele falou, gente, vocês acreditam que no final a gente ganhou o gabinete, a mesa, fogão, geladeira, armário, tudo? Gente, o homem estava certo. Ali, hoje em casa, gente, tem tom de voz que o Juninho usa, que eu já sei que não tem conversa mais. É não e pronto, acabou. Você acredita que eu fico feliz com isso? Porque agora ele me coloca no meu lugar de esposa. Às vezes, quando eu vejo que dá para dar uma insistida, assim, eu falo, mas pensa direito, isso. E aí a gente argumenta, né? Porque mulher sabe argumentar bem, né? A gente argumenta e mostra a situação e não sei o que mais. Aí, se ele vê que tem possibilidade, ele vai e fala, não, realmente, então a gente vai e faz. Se não, não tem nada dentro de casa que a gente não faça que não é de comum acordo. Talvez as de mais tempo de casada possam dizer assim, mas é porque vocês têm pouco tempo de casado. Ó, gente, eu aprendi com o Papa Francisco, vocês conhecem ele? Ele falou assim, ó, sabe no Pai Nosso que vocês pedem o pão nosso de cada dia? Ele ensinou assim, ó, peçam o amor fresquinho de cada dia. Ele disse assim, vocês não gostam de comer um pão fresquinho de manhã? Então, peça o amor fresquinho de cada dia. Gente, é isso. Se eu ficar pensando daqui 10 anos como vai ser, eu vou deixar de pedir o meu amor de agora, de hoje, o pão fresquinho de hoje, o amor fresquinho de hoje. Então, eu preciso pedir o amor fresquinho de hoje. E nós somos diferentes? Somos. Se o casamento não fosse para santificar, ele não seria um sacramento. É sacramento. Gente, quando eu digo para vocês, eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, tá? Já está feito as perguntas? Já estão feitas ou elas vão fazer no microfone? Ah, tá. Tá bom. Mas aí vai ser no microfone, não é? Ah, tá bom. Que bom, né, gente? Mas vocês pegam leve, hein? Andréia, por favor. Quando a gente... Uma outra coisa também, que eu lembro no meu curso de noivo, o padre disse pra gente assim, se vocês estão aqui, se vocês quiserem viver a dois, o casamento de vocês vai acabar muito rápido. Vocês precisam pôr Deus no casamento de vocês. Ele falava para todos os casais lá. Porque senão, vocês não vão conseguir. E o casamento vai acabar, porque sem Deus, nenhum casal se suporta. Aí a gente ficou com aquilo na cabeça, né? E é realmente isso. Por exemplo, estou falando aqui sobre casamento para muitas meninas muito novas, que talvez tenham este desejo, né? Tenham este sonho no seu coração. Como também mulheres que só moram juntas, mas têm o desejo de se casarem. Eu queria pedir para que vocês falassem um pouquinho mais com Nossa Senhora. Conversem mais com Nossa Senhora.
Gente, de verdade, dá muito certo. Conversem com Maria. No meu casamento, o Juninho ele falava pra mim assim, antes da gente casar. A gente só vai sair, só vou tirar você da sua casa, ó que eu já morava sozinha, hein? Você só vai sair da sua casa quando a gente tiver uma casa pra gente morar. É bonito esse pensamento do homem, né? Bonito. Se tivesse dinheiro. Mas não era o caso. Então, eu ia ficar ali, ó. Não tinha, gente. Eu lembro que ele falava assim, ó, eu só tenho um carro, um celular e um computador. Falei, então, e você quer que eu espere uma casa? Tudo bem. Aí eu já estava na situação de que, não, forçado também não dá, né? Vamos deixar as coisas fluírem. Aí ele foi conversar com o nosso padre. E aí o padre falou para ele assim: vocês não precisam do bem material agora. Vocês precisam do sacramento. Naquela fala do padre, o Juninho voltou para casa diferente. Eles tinham ido para a TV, voltaram. E aí ele veio falando para mim: Fia, o padre falou isso, isso e isso. Falei: você está pensando em morar de aluguel? Ele: você acredita que eu estou? Falei: louvado seja Deus! É de Deus, porque se você já está aberto à situação, é porque Deus está falando com você, porque você nunca pensou isso na sua vida. Aí sabe o que a gente fez? Resumindo bastante. Teve um momento que eu estava em casa e me veio aquela passagem das bodas de Caná, que na passagem diz que Maria já estava lá. Maria já tinha sido convidada. E me veio assim: Maria precisa ser a primeira convidada. Então, a Aline nos deu os convites. Gente, foi tudo ganhado. Sabe o que é tudo? Foi tudo. Ela nos deu o convite os convites de casamento. E aí eu só pedi para ela assim: tem como você entregar o primeiro que ficar pronto? Não precisa de ser todos, não. Porque a gente quer entregar esse convite para Nossa Senhora. E foi o que a gente fez. A gente estava no ENF, né, no Encontro de Formação da Renovação, em janeiro. E aí a gente escrevemos atrás, Nossa Senhora Aparecida, atrás do convite. E a gente deixou lá, na Sala das Promessas. E aí, a gente voltou para casa, né? Depois. Mas, gente, era uma paz tão grande, que as coisas foram. Eu lembro que minha irmã chegou e falou assim: Rafa, Deus colocou no meu coração de te dar o bolo. Eu falei: filha, mas não vai ter festa, como que você vai me dar bolo? Aí ela falou assim: não, se Deus colocou no meu coração para eu dar o bolo, é porque Ele vai dar a festa. Gente, foi acontecendo as coisas, sabe? Foi realmente de forma extraordinária mesmo. Porque a gente não tinha condições para isso. As pessoas até hoje testemunham que os membros da comunidade estavam lá servindo. O Juninho lembra o pessoal de Piracicaba sentado no chão, comendo lá, durante o dia, eles arrumando o salão lá. Então Deus providenciou todas as coisas. Eu quero que você grave, não o testemunho em si, mas fale com Nossa Senhora, para que nós possamos viver essa batalha diária. Gente, tem coisa, olha, tinha dia que o Juninho fazia algumas coisas já depois de casado. Eu falava: meu Deus do céu, misericórdia, deixar nervosa. E aí eu pedi para Nossa Senhora: me ajuda a amar, me ajuda a passar por isso. Aí sabe o que eu fiz? Coloquei uma cruz em todos os cômodos da minha casa. Porque quando eu. É verdade! Todos os cômodos lá de casa tem uma cruz, só não tem no banheiro. Mas todos os cômodos têm uma cruz. Porque quando eu não fizer pelo Juninho, eu vou fazer por causa de Jesus. Porque eu não casei, então eu preciso viver como Nossa Senhora. Sei lá o que São José fazia Nossa Senhora passar, mas eu sei o que o Juninho fazia eu passar. E eu sei o que. Um pouquinho só, né? Porque ele é mais silencioso que eu. Então, eu sei que eu devo fazer algumas coisas básicas, assim, para ele também. Então, tem coisas que ele também santifica comigo. Muitas coisas, gente. Meu marido é um santo, graças a Deus. Então, e eu coloquei realmente em cada cômodo, porque teve um dia que eu estava passando roupa, ele tinha missão no final de semana, eu tinha que passar roupa para ele levar. E esse dia eu estava chateadinha, sabe? Aí eu olhei para a cruz e falei: é por Jesus. E estava lá. Dá certo, gente, dá certo. Essas coisas dão certo. É verdade. Eu sei que eu também acho engraçado, mas é verdade. E aí você começa a sentir paz. Você começa a sentir paz, sabe? Porque acima, esses dias eu estava em casa conversando com a neném e falei assim, ó,
Eu amo muito seu pai, eu já amo muito você, mas eu amo tanto Jesus Cristo, mas tanto. Você vai entender quando você sair daí. Porque, gente, se Jesus não for a maior razão da sua vida, nada do que você for fazer vai perseverar, porque você vai cansar, você vai desanimar. Porque as pessoas, eu desanimo ele me desanima, só que Jesus nunca fez nada de mal para mim. Como que eu vou retribuir de outra forma? Olha, se vocês podem resumir tudo que eu falei aqui até agora, amem a Jesus Cristo acima de tudo. Amem, ame Jesus. Deixe Ele te amar. Deixe Jesus acabar com sua raça. Deixe Jesus cuidar de você. Deixe Jesus transformar tudo, tudo, tudo. Deixe Ele mexer em tudo. Deixe Ele tocar em tudo. Você não perde nada. O Papa Bento falava isso. Você não perde nada. Você ganha tudo. Jesus, Ele não vai te tirar nada. Ele não te tira nada. Porque se tem alguma coisa que você está perdendo depois de conhecer Jesus, é porque isso não é seu. É porque isso não vai te fazer feliz. Deixa Jesus te preencher. Deixa Jesus te fazer feliz. Deixa Jesus te alegrar. Deixa Jesus te trazer a dignidade de ser mulher. Deixa Jesus fazer com que de verdade a sua vida tenha um sentido para viver. Você vai ver que vai valer a pena. Você vai ver que tem muito, mas muito, muito, muito mais sentido se Jesus estiver acima de todas as pessoas. Se Jesus for tudo para você. Você vai ver mulheres que estão aqui, que talvez estejam com problemas no casamento de vocês. Façam por Jesus. Amem por causa de Jesus. Padre Paulo Ricardo, lá de Cuiabá, ele disse para a gente uma vez assim: se você hoje não consegue se aproximar do seu esposo por causa de uma dificuldade, por causa talvez de um maltrato dele, lembre de Jesus Eucarístico. Aí ele disse assim: e se aproxime do seu esposo da mesma forma que você se aproxima de Jesus Eucarístico. Vocês entendem que não é muitas vezes pela pessoa, mas é por causa de Jesus. Você não casou, abençoada? Então seja santa. Olha para Santa Rita. Meninas, casamento não é isso daí que a gente está vendo por aí não, viu? É mortificação, é silêncio. É muitas vezes você calar a sua própria vontade. Mas tudo bem, sabia que está tudo bem acontecer isso? Está tudo bem, porque aqui nós estamos dentro de uma igreja católica, e católico vive assim. Não dá para viver sem cruz. Não dá para viver. E a minha cruz não é o meu marido. A minha cruz sou eu, por causa dos meus apetites terríveis, por causa do meu temperamento terrível. Eu sou a minha cruz. Eu sou a minha dificuldade, não é o outro. O outro me ajuda a enxergar aquilo que eu não consigo sozinha. O outro me ajuda a santificar. O outro me ajuda a ser melhor. O outro me ajuda a ir além de mim mesma. Porque se tudo for do meu jeito, quando é que eu vou ser melhor? Se tudo que eu ando, onde eu ando, tudo, as pessoas fazem tudo aquilo para me satisfazer, como que eu vou ser melhor? Não. Eu convido mesmo vocês hoje a refletirem sobre isso. Reflitam sobre isso. Abram o coração. Deixe Nossa Senhora fazer mais parte da sua vida, da sua intimidade também. Deixa o amor de Jesus constranger você. Quando a gente menos precisa, Jesus continua amando. Aliás, precisa não. Menos merece. Ele continua amando a gente. E é assim. Amém? Agora, eu queria só que vocês fechassem os olhos um pouquinho para a gente já abrir para as perguntas também. Mas eu queria rezar um pouquinho, rápido com vocês. Fechem os olhos mesmo. Nossa Senhora, eu quero vos pedir, minha mãe, que a Senhora que conhece cada uma de nós, suas filhas, eu quero te pedir, Virgem Maria, que a Senhora possa colocar as tuas mãos sobre nós, que a Senhora possa interceder por nós. Virgem Maria, eu quero te pedir que a Senhora segure na mão de cada uma de nós, nos ajude a combatermos a carência, nos ajude, Maria, nos ajude a combatermos essa necessidade de expor o corpo, nos ajude, mãe. Nos educa, Virgem Maria, por favor. Nos ajuda a sermos boas mães, boas filhas, boas irmãs.
boas servas. Maria, ajuda-nos a amar Jesus, mas amar muito a Jesus. Maria, ajuda-nos, por favor, a romper talvez com uma dificuldade de nos aproximarmos da Senhora. Ajuda-nos, Maria, a sermos fortes como Judite, determinadas como Judite, mas acima de tudo isso, tementes a Deus como Judite, para que no final as nossas famílias, os nossos relacionamentos sejam salvos, porque neles existe uma mulher virtuosa, uma mulher que ama Jesus Cristo acima de todas as coisas. Mãe, eu sei que tem pessoas aqui que não têm caminhada, mas eu quero pedir para a senhora, peça para Jesus, por todas nós, as que estão distantes, as que já fizeram experiência com teu filho. Mãe, eu quero te pedir, intercede para que essas voltem e permaneçam com ele. Mãe, as que estão chegando agora, que sejam filhas de Maria, que sejam tuas, que desejem mesmo viver aos teus moldes, viver seguindo os teus exemplos, na submissão santa, na submissão que santifica a mulher, a esposa, a filha, a mãe. Ajuda-nos, Virgem Maria, a colocarmos o nosso coração mais próximos do teu, para que ninguém roube de nós o amor, para que ninguém roube de nós a esperança e a alegria. Intercede por nós nessa hora, Virgem Santíssima, para que nós possamos nos valorizar com o valor do amor de Jesus. Nos ajude, Virgem Santíssima. Nos oriente, educa a cada uma de nós, como a senhora acolheu os apóstolos, acolheu Madalena, como a senhora acolhia aquelas mulheres que caminhavam com Jesus, acolhe a cada uma de nós. Porque nós precisamos, mãe. Nós precisamos nos encontrar com Jesus nessa noite. Mãe, intercede por nós, porque nós não podemos sozinhas. Cuida do nosso coração, Virgem Maria. Talvez decepcionado com alguém, talvez um coração amargurado, ressentido, um coração que precisa perdoar. Mãe, apresenta-nos nesta bandeja de prata, porque sozinhas não conseguimos nos achegar a teu filho. Mãe, leva-nos a Jesus. Leva-nos a Jesus, Virgem Maria. Leva-nos a Jesus. Mas para nós andarmos à altura, o que Deus deseja que nós andemos. Buscando os mais elevados ideais de Cristo para nós.